Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Conexão USA. É sempre um prazer muito grande receber todos vocês aqui conosco através do Notícias Agrícolas e desse nosso projeto, dessa nossa ideia que nasceu aqui nos Estados Unidos exatamente para que a comunidade brasileira, a comunidade empreendedora brasileira, para que o produtor rural brasileiro possa ter uma via cada vez mais ampla desta conexão com os Estados Unidos, desta conexão agro com os Estados Unidos, que não é de hoje e que só vem aumentando, não só aqui com a América do Norte, mas abrindo fronteiras e ganhando cada vez mais mercado. Isso é muito bom para a economia nacional, para as relações bilaterais e especialmente para a bela publicidade que o Brasil mostra como grande celeiro do mundo. Então sejam mais uma vez bem-vindos. Mas, Márcio, chega de falar, já está de bom tamanho, já falou demais. Quem é o convidado de hoje? Porque ele não é só um convidado, ele é um colunista especialista, parceiro de negócios aqui do Conexão USA e especialmente um grande amigo que eu tenho, porque está cada vez mais dentro do setor do agronegócio aqui e também agora através do Notícias Agrícolas no nosso Brasil. César Coutinho, meu amigo, seja bem-vindo. Que bacana estar aqui dividindo mais uma vez essa tela contigo para a gente falar com o produtor rural brasileiro, porque no nosso primeiro episódio, ou seja, após aquela nossa inauguração, vamos chamar assim, eu recebi inúmeros contatos, telefonemas das pessoas perguntando, né, especialmente, fala um pouco mais sobre essa questão da internacionalização de empresas que eu não consegui entender muito bem e eu tenho dúvidas, eu quero que vocês gravem um episódio falando só sobre esse assunto. Então, cá estamos nós, meu amigo, para tirar dúvidas e talvez aumentar as dúvidas dos nossos produtores rurais para que eles entrem em contato conosco para falar desse assunto, que eu tenho certeza que vai ser bastante interessante para quem ficar até o final. Coutinho, seja bem-vindo. Grande amigo, prazer imenso e manter contato com você novamente, com o nosso público. Agora eu já falo nosso público do Conexão SA, nosso público produtor rural, empresário do agro. Que, Márcio, você me fez cada vez mais me interessar, desenvolver esse segmento que você tão bem conhece, que você tão bem trabalha há anos, né? E você começou falando, meu amigo, né? Estou aqui, eu fico muito à vontade. Eu estou falando aqui na minha casa, né? Falando com um amigo, estou falando com um canal Notícias Agrícolas, com o portal Notícias Agrícolas, desculpa, e falando através desse programa Conexão SE, que eu tive o prazer de participar do primeiro programa, e agora novamente estou com vocês para falar de um tema mais específico. E digo mais, tá? Eu tenho acompanhado os primeiros programas do Conexão SI, né? Tenho acompanhado, e eu tenho certeza que já começou muito bem. Convidados, no meu caso, eu tô sendo, dizia muito minha mãe, né? Diz com quem andas que direi que és. Então, assim, eu vejo que o time é um time de peso. Então, aqui eu sou apenas mais um discípulo para aprender muito com vocês. Fique à Que bacana. vontade e depois eu contextualizo um pouco mais com relação a como eu estou inserido nesse contexto aqui nos Estados Unidos para refrescar a memória de todos e também mostrar a forma séria que nós trabalhamos aqui nos Estados Unidos e também fazíamos no Brasil. Que legal, Coutinho. Muito bacana, porque para você que está entrando pela primeira vez aqui conosco, sejam bem-vindos. Coutinho fala da Flórida, radicado na Flórida, eu estou no Tennessee, também radicado aqui no Tennessee. Todos nós viajamos os Estados Unidos inteiro, né, seja a negócios, a trabalho, a novas oportunidades, empreendemos aqui e também temos relações, obviamente, com o Brasil Agro. E é por isso que a gente se propõe a fazer de uma forma diferente. Enquanto uns choram, né, Coutinho, outros vendem lenço. Então a gente prefere vender lenço, que é muito melhor. E eu tenho certeza que é bem mais fácil do que vocês imaginam. O problema é que precisa dar o primeiro passo, precisa iniciar, precisa começar. E talvez esteja aqui com a gente
a sua oportunidade. É por isso que a gente tem aqui na tela um QR Code para você entrar em contato conosco, aponte a câmera do seu celular, vai levar até o nosso contato. Aliás, Coutinho, eu queria falar sobre esse assunto, porque você, como CEO do Grupo Explore, e hoje, né, a gente vai focar especialmente num dos braços desse grupo, que é a Truex Business, que cuida, né, dos projetos de negócios. Como é, e voltando àquela minha pergunta, né, aquela minha frase inicial, do início da fala deste episódio, sobre as dúvidas, sobre os questionamentos, né, a respeito da internacionalização de empresas, eu queria perguntar para você, especialmente, que conselho ou qual é a forma que você iniciaria conversando agora com o produtor rural que pensa, na verdade, em iniciar um processo de internacionalização do seu negócio aqui nos Estados Unidos? Márcio, eu vou só citar, você vai falando eu sou bem disciplinado, viu, Márcio? Me desculpa, o público também me desculpa, porque eu sou entusiasta daquilo que eu faço, e isso daí faz com que a gente vá sempre buscando informações e curiosidades para todos, né? Você falou uma coisa, você está numa cidade distante da minha, não tão distante. Eu estou aqui na Flórida, em Orlando. Nós falamos que os Estados Unidos da América realmente são estados com complexidade totalmente distintas, né? Realmente são estados como se fossem países. Mas uma coisa curiosa, e difere um pouco do Brasil às vezes, eu posso estar até errado. O fato de estarmos em estados e cidades diferentes não nos restringe a atuarmos somente nessa cidade, nesse estado. A gente aqui, quando nós atuamos no mercado, a gente atua nos Estados Unidos como um todo. Muitas vezes no Brasil você fica muito setorizado. Olha, eu atuo no Nordeste, eu atuo no Centro-Oeste, eu atuo no Sudeste, eu atuo em determinada cidade. Aqui não. O fato de estarmos aqui, quando eu estou falando com o nosso público, com o produtor rural, com o empresário rural, eu estou falando dos Estados Unidos. Logicamente que eu conheço bem a Flórida, mas estou falando dos Estados Unidos. Inclusive, depois eu vou comentar um pouco na sequência sobre estados mais benéficos, ou mais propícios e menos não tem, mas mais propícios para o produtor rural. Isso é um ponto de curiosidade. Vamos agora à sua provocação, né? E aí, mais uma vez, uma outra coisa importante, né, para dar propriedade um pouco daquilo que eu estou falando, né? Propriedade não quer dizer arrogância. Eu sou o CEO do Explore Group. No Explore Group nós temos três empresas distintas. Um é a Forustex, que é uma empresa de contabilidade ampla, geral e restrita. Temos uma empresa Compass, que é uma empresa que trabalha com cidadanias não americanas. Ah, e temos a Truex Business, queria dizer que é a minha pérola, porque particularmente eu sempre fui um empreendedor, sempre fui um empresário do mundo corporativo, depois eu tive startup, depois vim para cá, como eu já falei anteriormente, passar um período sabático, irrequieto, já montei uma incubadora e uma aceleradora de negócios, que vem a ser hoje a Truex Business. É uma empresa que trabalha com internacionalização de negócios, olhando o mundo, mais uma vez. Mas aqui o foco é Estados Unidos. Mas estou falando também que nós atuamos na Europa a partir de Portugal, que é um grande piloto. Temos um bracinho lá nos Emirados Árabes. E estamos expandindo sempre com equipe. Já bem claro é isso. Eu aqui represento um time forte, um time competente, um time multidisciplinar. Isso é importante também, porque a gente tem que ter aqui culturas que possam somar para nós fazermos diferença. Então, esse é um time, e como já dissemos anteriormente, à parte, porque não pode ser inserida no grupo, nós temos a Explore Immigration Law Firm, que muito contribui à parte, mais uma vez, para que esse ciclo virtuoso fique completo, inclusive propiciando ao empresário do agro, propiciando ao produtor rural, oportunidades de pescar nesse grande aquário. E nesse contexto, mais uma vez, vejo que o primeiro passo para você iniciar o negócio em qualquer local do mundo é você analisar o mercado.
é você fazer efetivamente uma grande, boa, qualificada pesquisa de mercado. Se você não pesquisar o mercado, você não vai ter ciência das fortalezas, das ameaças, das oportunidades. Então, você analisa o mercado, você avalia todo o mercado, aí você define aí, avalia a concorrência, as questões regulamentares, todo o processo que você vai ter para você decidir aonde, como e quando você adentrar o mercado americano. Muito bem. Agora, Coutinho, é importante a gente tentar cada vez mais, não só trazer boa informação, porque esse é o nosso principal objetivo aqui, né? Porque vamos cansar de falar que toma-se decisões assertivas quem tem uma excelente informação, quem está, inclusive, globalizado, quem está entendendo como é que a sua cidade, a sua região, o seu estado, o seu país e o mundo estão funcionando, para onde eles vão. E isso é importante, talvez, exatamente para a sustentabilidade e para a durabilidade do seu negócio. Então vamos a casos, Coutinho, me ajuda a eu te ajudar aqui, né, para a gente compreender. Vou fazer o papel do produtor rural aqui para a gente acabar sendo mais específico e usar na prática a palavra assertivo que eu coloquei agora. Dá um exemplo para o produtor rural, para a gente, por favor, aquele que está pensando nessa questão da internacionalização. Deve ter algum benefício. Qual o benefício? Por que eu faria uma internacionalização da minha empresa? Por que eu iria, especialmente também, para os Estados Unidos? Quais são os passos ou os primeiros passos que eu preciso tomar? E aí já vou emendar também a questão do risco, né? Porque tudo tem que ter o seu benefício, mas tem que mitigar esses riscos. O que é necessário para que essa receita a gente coloque lá, né? Eu vou falar receita de café, não vou falar de bolo, né? Vou falar de café mesmo. Cada um tem a sua receita de café, a sua marca preferida, né? Com açúcar, sem açúcar. Aliás, é um crime colocar açúcar no café, É. mas aí cada um com seus problemas. Enfim, qual é a ideia, Coutinho, para que esse café, esse bolo fique bom, né? A partir desse exemplo que a gente está querendo passar para as pessoas que nos acompanham. Ah, você trazer o seu negócio, primeiro vamos resgatar a fala recente do atual presidente dos Estados Unidos, e ele está incentivando sobremaneira a trazer empresas para desenvolver o seu negócio nos Estados Unidos. É o primeiro ponto importante, ou seja, e isso reflete em quê? Em incentivos. Inclusive, tem estados que os incentivos ainda são maiores em relação a isso. Então, primeiro, um fator preponderante é que você tem a porta aberta do país para incentivar o produtor rural aqui, sem entrar em questões políticas, mas você é empurrado a fazer, você é beneficiado a fazer. E existem contrapartidas interessantíssimas nesse aspecto. Então, essa questão política barra financeira, ela é preponderante. Falando do produtor rural, a exportação, que já acontece, o, o Brasil alimenta o mundo, tá ok? Ninguém está descaracterizando, mas a diversificação, trazer para cá um investimento para desenvolver esse segmento, no segmento agrícola, é incentivado de sobremaneira. Lógico, as questões tributárias têm que ser bem vistas, ou seja, você tem que ter análise das questões tributárias, isso é fundamental. As questões regulamentares, o organismo aqui, os dois organismos que certificam, que passam ao lado da questão do agro, é o USDA e o FDA. São as questões agrícolas, alimentares, esses dois órgãos, você tem que ter aderência, mas desde que você, qual é a outra coisa importante que me colocando do ponto de vista do produtor rural, é a previsibilidade. Você imagina, Márcio, mais uma vez, eu fico olhando assim, a competência.
de vocês, produtores rurais. A tecnologia que vocês usam é transportada para o ambiente americano, multiplica por algumas vezes mais. Nós sabemos a riqueza do nosso país, nós sabemos a força do nosso país, mas sabemos também de algumas limitações no nosso país. Então, eu não sou um americano nato, vou ser agora cidadão americano também, mantendo a minha cidadania brasileira, mas aqui é o lugar dos negócios. Então, eu diria a você que o ambiente é fértil. Isso não quer dizer que eu vou chegar já sendo enorme. Não, eu vou testar, vou avaliar e vou gradativamente crescer e ampliar o meu negócio aqui, falando especificamente no segmento agrícola, neste caso. E aí é necessário levar em consideração essa questão dos aspectos, né, Coutinho, os aspectos regulatórios, as questões de mercados favoráveis. Você falou agora há pouco tempo, né? Daqui a pouco eu falo a respeito de estados, né, mais receptivos a negócios rurais estrangeiros. É importante a gente falar também sobre esse assunto, né, que a gente deixou aqui um pouquinho no ar, mas você já vai falar a respeito um pouquinho, que eu acho que isso é importante. Talvez faça aí é, junção, eu diria, com essa questão dos aspectos regulatórios, dos mercados favoráveis, ou seja, existem, né, ou quais seriam, talvez seja essa melhor a pergunta, os aspectos regulatórios mais favoráveis aos produtores rurais, que necessariamente precisam ser considerados exatamente para expandir, né, os seus negócios para esse mercado internacional que a gente sabe que é a maior economia mundial e que promete. Eu ouço muito isso nas ruas, não só de americanos, mas de estrangeiros que vivem aqui, que os próximos 4 anos, né, vamos desconsiderar esse pouco tempo de nova gestão, que os próximos 4 anos serão muito benéficos para a economia americana e para quem estiver junto com a economia americana. Não vou responder a que custo isso terá, porque, de novo, nós temos política de Estado, política de governo, e assim como no Brasil, precisamos respeitar as políticas de cada um, mas que esse vento sul, eu diria, empurrando o barco de popa, que ele virá, disso eu não tenho dúvidas, Coutinho. Ah, concordo totalmente com você, Márcio, e entrando nas questões de estados que propiciam, ou são mais propícios, né, ao agro, lógico que o maior estado, o maior mercado agrícola dos Estados Unidos é a Califórnia. É o maior mercado agrícola dos Estados Unidos. Mas estados como o Texas, estados como a Geórgia, eles incentivam mais ainda os, os produtores rurais, os empresários que trabalham nessa área do segmento do agro. Então, estados como Texas, Geórgia, Nebraska, Flórida, Flórida, a própria Califórnia, diria que são os top 5 estados que tratam este segmento com muito carinho e são realmente, se você fizer um gráfico de Pareto, representa aí esses 30, não nem 30%, representa 70% do que o agro gera aqui nos Estados Unidos. Então, agora, logicamente, tem especificidades, né? A Geórgia tem uma boa infraestrutura, é, o, o, a Flórida é um estado que tem muita demanda. Você vê aqui, você tem empresas multinacionais, tem empresas brasileiras que estão aqui desenvolvidas na Flórida, já estão desenvolvidas na Flórida, no segmento de frutas e suco. A parte da laranja, por exemplo, aqui tem uma produção enorme. E é isso. Então, eu diria que esses 5 estados, no modo geral, são os estados que mais propiciam benefícios ao produtor rural. Lógico que
repito, né? Quando você faz uma pesquisa de mercado aprofundada, porque quando nós aqui na Truex elaboramos a pesquisa de mercado, a gente vai com o cliente analisar qual o escopo da demanda dele. Porque pode ser que o empresário diga, olha, eu quero olhar os Estados Unidos com o meu foguete, mas eu quero descer de helicóptero ou então de drone na Flórida. Então, nós fazemos uma análise macro, mas fundamentamos o estudo na Flórida. Ou então, o empresário diz, olha, eu não sei ainda qual é a minha intenção. Eu quero avaliar tudo e daí definir aonde. Então, toda essa pesquisa, ela não é uma pesquisa impositiva. É uma pesquisa discutida preliminarmente com o empresário, através de entrevistas, aonde a gente alia a vontade com a possibilidade. Eu diria, sempre faço essa comparação, é repetitiva, é necessária, exatamente igual ao médico. Sabe o Pois que que você não? me lembrou, Coutinho? Muito boa a sua fala agora, porque eu lembrei do bate-papo que a gente teve aqui com o Brian, porque tudo tem a ver com uma pequena palavra que ela é grande no sentido, né, que é o planejamento. Olha só como é importante isso que você está falando, né? O Brian está falando de planejamento financeiro, isso é muito importante, porque quem vem de qualquer jeito, mesmo com muito dinheiro, toma cuidado, porque ninguém gosta de desperdiçar, ninguém gosta de desperdiçar, e dinheiro, se você tratar mal, ele trata mal você também. Então, o planejamento financeiro, né, familiar e de negócios, ele é extremamente importante. Então, a gente tem aqui especialistas para falar sobre esse assunto. A Truex agora com o Coutinho falando que é importante também esse planejamento, porque às vezes, né, Coutinho, talvez dentro, dentro do conhecimento, e olha que o produtor rural brasileiro, o empresário rural, ele tem sim bastante conhecimento do negócio que ele atua. Só que às vezes ele tem uma ideia que lá fora, ou seja, aqui nos Estados Unidos, ele daria mais certo o negócio dele nesse determinado o local. E aí, com esse estudo, com esse time de especialistas que a Truex tem, talvez vai chegar para ele e vai trazer outras opções. Né? Vai dizer, olha, pensa bem, porque aqui ó, existem essas vantagens, existem esses incentivos, e talvez o caminho seja mais eficiente. E isso vai de novo ao encontro da estratégia, vai ao encontro do planejamento e, portanto, da redução de custos e da ampliação do sucesso, porque daí o sucesso chega mais rápido, né, Coutinho? Com certeza. E você comentou, eu estava comentando, eu estava comentando da questão da pesquisa versus a analogia com o médico, que o médico também, para definir o diagnóstico de um determinado tipo de cliente, qualquer cliente, ele primeiro pede os exames. E os exames são customizados em função do cliente. Até nisso aqui você tem que ter. Eu não vou pedir determinado exame para alguém, se aquele alguém não tem aderência ou não tem necessidade. Então, isso é o primeiro ponto claro, né? Do que você falou do nosso amigo Brian, que eu admiro bastante, é um americano brasileiro. Isso, como falei, normalmente nós temos aqui uma confraria do bem, né, Márcio? Uma série de Exatamente. É. pessoas sérias e vocês podem confiar. Eu acho que isso é o primeiro ponto importante. Vocês podem confiar. Na questão que você comentou agora há pouco, com relação a planejamento financeiro, com relação às questões tributárias, e aí eu digo mais, né? A Tuex é uma peculiaridade nossa. Você vê que eu comentei do escritório de imigração, porque é um escritório de imigração, não é uma consultoria. É um escritório com advogados, com diretoria legal, com pessoas com bar credenciadas. Você veja bem, eu aqui abro dois leques. O empresário pode dizer assim: puxa vida, eu quero diversificar, eu quero internacionalizar o meu negócio, eu quero desenvolver o meu negócio nos Estados Unidos, eu quero sim fazer essa pesquisa, avaliar todas as questões de oportunidades e riscos, mas eu quero testar, eu quero começar, eu quero amanhã ter o meu filho estudando nos Estados Unidos, eu quero amanhã conceder, viabilizar um green card para minha família, mesmo que um ou outro estejam mais interessados ou não, mas a família com certeza ganha com isso. Então, nós aqui podemos contribuir nesse aspecto da questão da imigração,
à parte, para que ele possa ter condição de estar aqui legalmente. Por quê? Porque quando você está aqui legalmente e passa a ter um green card, ou depois na cidadania americana, esses benefícios são muito maiores, inclusive para a família. Esse é o primeiro ponto. Mas eu não quero ainda. é, eu quero começar a ver se dá, se gosto. Você pode ter a Truex, como eu comentei anteriormente. A Truex é uma incubadora e uma aceleradora de negócio. Nós gostamos de fazer o end-to-end, não é uma empresa de consultoria. E o que acontece? Quando eu contratava enquanto executivo serviços de grandes empresas de consultoria do mundo, fantásticos, eles me enchiam de perguntas, botavam um time de 3 ou 4, 5, 6 pessoas dentro da empresa, geravam bloco, geravam uma gama imensa de informações. Aí eu digo, puxa vida, gostei. E agora? Tchau, até logo. Prazer imenso em conhecê-lo. Vamos para a próxima. Então me deixava com aquelas informações, com aquele coisa, mas depois eu tinha que montar toda uma equipe para fazer algo aonde o piloto saiu. Entendeu? Diagnóstico sem Então, tratamento, né? Aí não exatamente isso. Então, encontra a causa, aponta o problema e diz agora eu não sei qual é a solução. então, Se vira aí. exato. Então, quando eu vim para cá e comecei a receber demandas, primeiramente de amigos, tive a oportunidade de, puxa vida, esses caras estão lá no Brasil, precisa de ajuda. Se eu não for um operador junto com eles, eu não vou dar mão para eles, eu não vou ser útil para eles e vou ser mais um consultor. E eu não sou consultor, não sei ser consultor, entendeu? Nada puta que quem é, pelo amor de Deus. Tá? Então, aqui nós acompanhamos o cliente, se ele quiser, não é uma coisa vinculada, em todas as etapas do processo. Então, por isso que ele pode, sim, já imigrar imediatamente, mas ele pode, através da Truex, estar sendo assessorado, e nós temos o braço deles nos Estados Unidos com a nossa equipe. Então, nós podemos evoluir na pesquisa, no plano de negócios, na análise da logística, da infraestrutura, do marketing, do desenvolvimento comercial, por que não, da comercialização. Lógico, tudo isto com especialistas desse nosso ciclo virtuoso, sem terceirização. Nós aqui não gostamos muito de, assim, o que a gente faz mesmo, dentro de casa. Então, eu não vou dizer a você, Márcio, olha, procura Beltrano, procura Ciclano, porque qual é a relação que este cliente vai ter comigo? Intermediação. Então, se nós, da Truex, não formos o ponto focal desse cliente, a gente perde a essência daquilo que nós fazemos. E, curiosamente, desculpe me alongar um pouco, mas isso é muito importante, curiosamente, empresas que falam português aqui nos Estados Unidos, que têm esse DNA, sem falsa modéstia, eu ainda não encontrei. Ok? Não encontrei. Assim, essa essência, essa é o seguinte, eu sou a babá do meu cliente. E vou até fazer uma brincadeira aqui. Eu tenho um cliente baiano, e ele fez esse trabalho comigo, e eu só pô, adorei esse negócio de babá. Pô, não é porque eu quero continuar, porque eu não quero trabalhar. Eu quero que você cuide de mim. Então, ele não fala bem, pela questão mas não gosta muito do carnaval, gosta muito de uma boa praia, mas ele quer muitas vezes nada contra o baiano, a brincadeira apenas, pelo amor de Deus, tá certo? A brincadeira assim, de que ser muitas vezes essa pessoa que vai cuidar, não quer dizer que a pessoa não se envolva. Hoje, o mundo hoje, nós agora estamos falando em locais diferentes. Então, a participação desse empresário no negócio, ela é efetiva. Nós somos o braço dele aqui, sob regras pré-definidas. E o parceiro de negócio ele é sempre muito bem-vindo. Então, para quem está entendendo o recado e para onde o Conexão USA se propõe aí, é o que eu digo, Coutinho. Essa é a nossa ideia central. Exatamente de levar essa informação junto
com a solução, ou seja, fazer o diagnóstico do problema, fazer o tratamento do problema e depois colher todos esses resultados benéficos, ou seja, é um ciclo que precisa ser completo. E para ele ser completo, precisam, como você já disse para a gente, de pessoas especializadas, pessoas sérias, pessoas que entendem cada uma do seu negócio. Então é por isso, na verdade, que quem está entendendo o propósito, a gente sabe muito bem, eu vou repetir isso aqui sempre, que o próprio Notícias Agrícolas faz com excelência o trabalho de informação dentro do Brasil, do agronegócio, e também trazendo informações de fora, compõe, na verdade, toda essa logística e também essa gestão, seja dentro ou fora da porteira. E é extremamente importante. O Conexão USA vem para agregar uma outra parte dessa pirâmide, ou seja, vem para trazer informação e parceria de negócios para quem quer, ao longo desses últimos episódios, e virão outros ainda melhores pela frente, né, porque todos são importantes ao seu principal objetivo, para que vocês entendam que é necessário para quem tem essa vontade, para quem tem esse planejamento, seja de investir nos Estados Unidos e não morar nos Estados Unidos, seja investir e morar nos Estados Unidos, seja internacionalizar, como é o tema de hoje, a sua empresa, ou então de você simplesmente falar, eu quero ir atrás do meu green card, eu quero ir atrás da minha permissão de trabalho, eu quero ter uma experiência nos Estados Unidos, seja ela permanente, para depois vir a sua cidadania, ou seja ela também por um período, porque existem vistos específicos de trabalho para que você tenha uma experiência aqui nos Estados Unidos. Rapaz, Então, isso é importante falar que esse é o trabalho do Conexão USA e desse nosso time, Coutinho. olha, você vai falando, é bom que você vai comentando e sou pena que eu não estou anotando aqui, porque como você está anotando, porque é muita informação que você passa que me dá insights interessantes. Ah, você falou a questão, a gente fala aqui muito assim, empresário, o produtor rural, mas nessa circunscrição, você tem os profissionais do agro. Recado para eles. Vocês são muito, mas muito bem-vindos nos Estados Unidos. Muito bem-vindos. O engenheiro agrícola, o técnico, hoje as funções, as atividades agrícolas são as mais diversas. O especialista agrícola é recebido aquele com portas abertas. Isso, você falou muito bem, as empresas que têm que vir para cá, elas, se tiver a mesma composição societária, ela pode sim transferir pessoas para cá, transferir pessoas em cargo de gestão. Então, você tem tudo isso que. Então, você falou uma coisa importante, Márcio. O nosso papel aqui é de aconselhamento, é de contribuição, é de troca. Eu quero aprender com vocês, meu público, nosso público, quero aprender muito com vocês. Nós somos aqui aquele que olha ao esponja, aprender muito para poder decodificar e fazer aqui melhor para vocês. Então, essa questão de oportunidades para você morar aqui, essa questão de dar a mão para que você siga por aqui, essa questão de você ter atividades aqui que o produtor rural daqui necessita de especialistas, de profissionais. Então, tudo tem uma amplitude muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Então, essa é a porta que ele está dizendo a você que ele quer ajudar. E mais ainda, uma coisa importante, mas me permita só uma pílula aqui. A gente tem feito muito assim, depara do. E por que não? E por que não? Você, produtor rural, você, empresário, você também diversificar no agro do teu negócio também, além de outros. Você hoje atua no segmento do agro A. Por que não verificar o B? E isso, essa pesquisa que eu falei, dentro de um escopo pré-definido, ela também abre essa perspectiva. E é importante, eu estava, enquanto você falava, anotando aqui, Coutinho, porque não é só importante, mas é fundamental, talvez eu diria, todos esses cases, todas essas histórias que a gente está levando, porque elas não são, absolutamente em nenhum momento, não são fictícias.
né? A gente está falando de casos reais, de histórias reais. E olha que interessante nesse momento, de novo, vou bater nessa tecla até as pessoas entenderem o nosso propósito. E aí eu não vou entrar no mérito. Eu tenho a minha opinião, o Coutinho tem a dele, e, né, cada um tem a sua. É igual a gente falar aqui a respeito de futebol, por exemplo, ficaríamos aqui discutindo, talvez política, né? E aí a gente pensa, independente, né, a religião, independente de assuntos que são às vezes polêmicos, nós estamos sempre no caminho do sucesso, seja ele você, do jeito que você quiser ser, da forma que você acreditar. O detalhe é que aqui existem leis, existem regras e precisam ser uma palavra que o Coutinho usou lá no primeiro episódio, falando que era ensinado nas escolas. Eu lembro dessa sua fala, Coutinho. Respeitado. Você precisa respeitar. Que o ensinamento do respeito ele vem desde a base, respeitar o próximo. É assim aqui no trânsito, é assim com as pessoas, é com a educação, inclusive, né? O americano é muito educado, né? Para tudo, né? Por favor, obrigado, com licença, o tempo inteiro é assim. Então, o respeito mútuo, ele faz muita diferença. Onde eu quero chegar, Coutinho, na verdade? Eu quero chegar dizendo que assim, nós estamos num momento em que, e vamos falar dos brasileiros para não falar de outros países, há muita gente indo embora voluntariamente, há muita gente indo embora forçosamente, né, nessa questão imigratória. E estão vindo, mas aí agora acabou, então, os Estados Unidos para os brasileiros. Cada história, cada pessoa é uma pessoa, cada decisão é uma decisão. Se elas entraram de um jeito e estão saindo de outro jeito, é porque tudo tem ação e reação e as suas consequências. O que nesse momento está acontecendo? Oportunidades para as pessoas que são capacitadas. Oportunidade para pessoas como o Coutinho falou agora há pouco, você que é técnico rural, você que é agrônomo, você que é um profissional do agro, que não é um empresário do agro, mas é um profissional, e são milhares de excelentes profissionais no agro. Então, nós estamos falando de oportunidades, na verdade, para essas pessoas capacitadas aqui dentro dos Estados Unidos, e elas existem, elas são reais, e elas estão já fazendo falta. Precisa-se de mão de obra especializadas. Olha a fala do Trump, né? Desde sempre. Por que ele vem criando a ideia do Golden Card? Por que ele está querendo trazer, na verdade, pessoas cada vez mais especializadas? Por que ele está falando que quem fizer, olha, você que é brasileiro e fizer uma faculdade, uma universidade aqui nos Estados Unidos, muito provavelmente você pode, lá na frente, ele vai criar ainda, né, esse projeto, através dessa sua decisão pessoal de estudar aqui nos Estados Unidos, você conseguir a sua legalização, o seu green card também. Então, assim, vocês estão vendo a composição que está sendo montada nesse momento? São pessoas capacitadas dentro daquilo que elas se propõem, dentro daquilo que elas sabem fazer. E isso, Coutinho, eu diria, por isso que eu falei lá atrás, que assim, olha, os 4 anos que vem pela frente são de vento em popa, mas de vento em popa para quem, obviamente, pensa da forma como nós pensamos. Perfeito. Márcio, sobre a sua deixa mais uma vez, ou seja, a questão de pessoas que estão chegando, pessoas que estão saindo, eu diria que eu também não entro, como você falou, eu não entro nas questões políticas, não entro nas questões religiosas. Eu acho que a convivência pacífica é sempre muito positiva. Vejo que a questão de você ter esse movimento é natural, mas, uma vez, eu quero até ressaltar aqui, nós não estamos descaracterizando as oportunidades também do Brasil. Uma coisa importante, nós aqui na Truex, nós olhamos o mundo. Então, existem investidores, existem produtores rurais, que vocês, nosso público, devem conhecer, e tem muitos interesses de desenvolver negócio no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto importante. E essa via de mão dupla é uma coisa que nós trabalhamos aqui diuturnamente. Então, é uma coisa importante. E uma coisa curiosa que eu estava falando, me lembrei, que me trouxe agora à mente, veio uma prova viva do quanto o agro é importante para os Estados Unidos. Nós temos um parceiro que esteve aí com você recentemente, ou vai estar com você recentemente, agora, nós temos um parceiro de uma empresa que ele trabalha com projetos de EB5. É um parceiro nosso porque nós, enquanto empresa aqui, nós não temos a competência nem a certificação para credenciar qualquer processo de EB5. É um terceiro.
Curioso, nós temos um visto nos Estados Unidos chamado EB-5, hoje. É um visto que você subsidia projetos de infraestrutura ou projetos do modo geral por um período, e a contrapartida desse subsídio é que você, aplicando esse EB-5 em projetos qualificados, você tem, após um período, o seu green card para você, cônjuge e filhos até 21 anos. Ponto. Tem que coisa interessante, sabe? Eu tive a informação quente. Quando você subsidia investimentos em projetos rurais, específico, projetos rurais, normalmente o EB-5 demora em torno, já chegou a demorar 4 anos, tá? Para você ter esse NICAR, já esteja no 3, vamos botar na média hoje 2 anos. Você sabe qual o tempo para você, em média, tudo isso pode mudar, mais uma vez, não é uma afirmação, é uma informação. Pessoas que aplicam o EB-5 em projetos rurais, temos histórico, esse green card sai entre 1 e 2 meses. Então, essa informação para vocês, para vocês, produtores rurais, para você, professor Eduardo, para vocês, especialistas da área, poucas palavras bastam. Então, é um dado para você. Se tudo que eu falei até hoje fosse uma verdade, que não é, esse dado prático é um esclarecimento para todos o quão vocês são importantes. Agora, Coutinho, dentro do nosso tema, muito boa essa informação que você trouxe, até não só pela velocidade, né, mas especialmente para que todos possam notar a importância que tem esse setor aqui dentro dos Estados Unidos. É obviamente que a gente não vem ao longo do tempo falando profundamente sobre o agro nos Estados Unidos, porque eu volto a falar que esse é um trabalho muito bem feito pelo Notícias Agrícolas, mas também é importante dizer que nós temos, obviamente, tanto eu quanto o Coutinho, por viver e trabalhar nos Estados Unidos, e eu por estar também dentro da imprensa americana, informações bastante interessantes que fazem todo sentido para a comunidade econômica brasileira, americana, mundial e também para a comunidade agrícola, né? Seja ela do Brasil, dos Estados Unidos ou da China, por exemplo, nesse tripé que a gente sabe que é extremamente importante e que vem e virão certamente. Todos nós sabemos cenas dos próximos capítulos, né, ao longo do desenrolar aí das notícias que estamos diariamente acompanhando. E isso, claro, tem reflexos positivos e negativos dentro do seu negócio, exatamente como é que você se protege. Se você tendo essa informação, você sabendo como usá-la, você toma uma decisão, né, a melhor, correta, e a correta é sempre uma decisão unilateral, porque ela depende muito do setor, depende muito do negócio, depende muito do momento, mas ela precisa, mas ela é necessária. Você precisa tomar decisões ao longo, né, da sua vida pessoal e profissional. E isso não vai mudar. Agora, Coutinho, dentro do nosso tema de hoje, né, da internacionalização das empresas e dessa ajuda que a Truex leva a essas pessoas interessadas e que podem entrar em contato conosco, a gente mantém aqui na tela para vocês uma forma de você entrar em contato diretamente com o nosso time, super simples, vocês já estão acostumados, pega o celular, aponta a câmera aqui para o QR Code que está na tela, já leva você para o nosso time. O Coutinho pode falar daqui a pouquinho, Coutinho, por favor, eu vou te provocar. Eu sei que eu faço uma pergunta, você pensa em 3, 4 respostas, né? Porque é mais ou menos assim, né? Diferentes, inclusive. Esse é E o diferentes, problema. e diferentes, né? Eu Mas estou exercitando aqui minha capacidade de gravar, para não me perder de deixas que eu você. sei como funciona, porque assim, ó, meu amigo, olha, para pensar. Agora vamos sair um pouquinho para a brincadeira séria, né, do nosso negócio. Primeiro que nós somos muito parecidos. A gente fala de 2, 3, 4 assuntos ao mesmo tempo, pensa em 3, 4 assuntos lá na frente, a nossa boca não acompanha o nosso cérebro. E depois vem a questão da língua, né? Que as pessoas devem imaginar que é uma confusão danada. Eu daqui a pouco eu não sei mais falar português, o inglês já tomou conta e eu também não sei mais para onde eu tô. Tem horas que a gente precisa falar em espanhol aqui também, então daqui a pouco, meu amigo, Eu é tenho uma uma piada, confusão eu mental. tenho piada dentro, eu me É não uma fala. confusão mental que a gente. Vamos deixar para o final essa brincadeira que eu acho que vai ser interessante. Mas ao mesmo tempo, ela é muito prazerosa, porque é um aprendizado. Eu estava te falando a respeito desse assunto da internacionalização, exatamente para te perguntar sobre como é que a Truex faz para ajudar a encontrar esse investidor, na verdade,
eu vou falar de estrangeiro, porque está no Brasil, trazendo aqui para a gente, trazendo para os Estados Unidos? Nós temos aqui um acesso às entidades, é, pessoal de Venture Capital, Family Offices. Nós temos diversas fontes de fomento desses investidores. Mais uma vez, né, os nossos próprios clientes de um lado, eles passam a ser investidores do outro. Então, eu tenho uma série de clientes da empresa de imigração que tem uma relação tão grande conosco pela qualidade do trabalho na área migratória à parte, e essas pessoas vêm para cá querendo o quê também? Diversificar o seu portfólio. E essas pessoas, nós fugimos do lugar comum, que, mais uma vez, o Márcio, não é arrumar um investidor qualquer. É arrumar uma pessoa que tenha liga com o negócio a ser desenvolvido. Não tem. Vou dar um exemplo, não tem nada a ver com água. Nós temos aqui um grande restaurante nos Estados Unidos, brasileiro, de marca conhecida, não posso dizer o nome, porque nós estamos numa fase de NDA com ele, que nos procurou porque a família, os filhos estão grandes, a família que desejou se aposentar. Tá? Mas é uma máquina de ganhar dinheiro e uma marca muito forte que tem toda aquela peculiaridade da família. Se ele for para um broker vender aquele restaurante, é mais um restaurante vendido que tem fogão, tem isso, tem isso, vale X. Mas eu tenho que arrumar um comprador que entenda a essência, que compre a marca e que tenha a vontade de fazer aquilo do mesmo jeito, inclusive porque os donos vão fazer a transição por 6 meses. Então, essa é a relação nossa. Então, nós temos um investidor para cada negócio. Isso, o investidor americano, o investidor hispano, no modo geral, e isso daí não tem língua, não tem pátria. E aí, mais uma vez, você comentou, por que nós nos juntarmos diferentes para fazermos uma coisa muito maior? Então, aqui não tenho esse problema com relação a ABC. Eu acho que tem condição, sim, dependendo do negócio, dependendo quando nós realizamos uma pesquisa, quando nós realizamos um plano de negócio, tem um outro caminho. Opa, eu não quero investir somente 100% nesse negócio. Então, nós desenvolvemos um teaser. Eu brinco muito que o teaser é você embelezar a noiva, que vai traduzir numa apresentação muito rica o que nós queremos negociar, em que termos e para que público. Nós fazemos um roadshow e nesse roadshow nós filtramos parceiros qualificados que queiram casar com aquele projeto. Essa analogia é perfeita. É casar com um projeto. E pelas leis católicas, o casamento é indissolúvel. Então, essa Exato. é a nossa vontade. Palavras que fazem sentido quando são colocadas, Coutinho, como eu sempre falo, né? Elas são sempre muito bonitas, né? Porque a gente ouve cada palavra. Eu gosto muito, né, da questão da língua, seja ela no idioma que for. Eu acho que é importante isso, a gente, né, entender o significado de cada palavra e elas têm, obviamente, né, um significado muito profundo, mas elas fazem muito mais sentido quando são colocadas em prática. Então, por que que eu estou falando isso? Porque eu vou dar exemplo para vocês quando muitos entram em contato conosco, por exemplo, para falar sobre a questão da imigração, através de uma das abas, uma das empresas da Explore, do grupo Explore, que é a Explore Immigration, por exemplo, né, que é a questão exclusivamente de vistos com advogados credenciados nos Estados Unidos, ou seja, que estão aptos a levarem o seu processo jurídico para frente. Mas aí qualquer pessoa pode fazer uma consulta? Sim, qualquer pessoa pode tirar dúvidas e saber se elas estão dentro de algum critério de vistos? Sim, aliás, façam isso conosco sem nenhum problema. Entre em contato para fazer isso. Mas existe um detalhe muito importante que talvez outras por aí não fazem, Coutinho, que é a questão de dizer: olha, você não se enquadra nesse momento no perfil para esse ou para esse tipo de tentativa de visto. Nós
não vamos seguir em frente, mas nós vamos dar, obviamente, toda a estrutura que você precisa, informação e preparo que você necessita daqui para frente para que você faça isso no futuro. Agora não é o momento. Na nossa opinião, não salutar, vou usar uma palavra, né, mais branda, vamos dizer assim, não é o momento correto para você seguir adiante. O que eu quero dizer com isso? Que você recebe da Explore Immigration, sim, um feedback de que, naquele momento, para a empresa, você ainda não está preparado. O que significa isso, na opinião do Márcio? Seriedade. Por quê? Porque não está atrás do seu dinheiro. Está atrás de aumentar as chances, ela não vai garantir, mas vai aumentar as suas chances de que você seja aprovado dentro do seu processo jurídico de imigração para os Estados Unidos. Isso, volto a falar, significa seriedade. Então, quando você tem seriedade naquilo que você conduz, nos negócios que você conduz, as chances de você estar com pessoas certas nas horas certas, elas aumentam cada vez mais. E é dessa forma, né, Coutinho, que acaba, me corrija, por favor, e complemente, porque é dessa forma, ou seja, trabalhar de uma forma bastante transparente e especialmente bastante aberta, e falando a realidade, na verdade, para os futuros clientes, olha como é interessante. A quantidade não é, talvez hoje, o principal foco do grupo. E talvez nunca será. Mas a qualidade dos serviços prestados é que faz a diferença. Tipo, vou ser repetitivo, né? Mais informações para mais informações, e nós vamos aqui atropelar as palavras, né? Porque pensamos em várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Vamos por etapas. Primeiramente, uma informação importantíssima para o nosso público. Eu sou sócio da Explore Immigration Law Firm. Eu não sou advogado. Eu tenho sócios que são advogados. Nossa empresa é sediada em Washington, D.C., com profissionais com bar de DC. E por que DC? Porque não advogados podem ser sócios de advogados. E a Explore Immigration é uma empresa totalmente à parte, porque também pelas leis americanas você não pode misturar empresas de imigração, empresas jurídicas, de advocacia, com outros negócios do mesmo grupo. Então, esse é um dado importante para o nosso público. Por quê? Voltando à seriedade. Nós não gostamos de meia solução. Então, a máxima do nosso grupo, de nossas empresas que eu dirijo, a primeira coisa é a seguinte, respeito, 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 como você bem falou, com o nosso cliente. E respeito é muitas vezes dizer não, nem sempre dizer sim. Não é agora, não é o momento. Então, todas as nossas empresas, elas trabalham num conceito de boutique, um conceito de trabalhar com clientes sensíveis a serviço. Nós temos os preços, mas queremos clientes sensíveis a serviços, clientes que entendem a cronologia de um processo, seja A, B, C ou D, e nós fazemos questão, sem qualquer ônus, de ter uma entrevista, uma conversa com o cliente gratuita, para poder nós ensejar, avaliarmos se tem sentido avançarmos com ele, se tem sentido avançarmos em qualquer linha de trabalho. Porque nós não estamos aqui, nós precisamos, estamos no mundo capitalista, temos que gerar receita, temos que ter lucro, mas não é a qualquer preço. E isso é uma atividade nossa, né, Márcio? Faz com que a gente consiga frear os ímpetos para fazer diferente. Então, tenham a certeza que ao falar conosco, ao nos procurar, vocês vão ter Coutinho e equipe com esse mesmo DNA, com essa pessoalidade, para que abrigue e nós juntos possamos fazer a diferença. Muito bom. Muito boa fala, Coutinho. Mas o tempo, de novo, né? Nosso inimigo, estou aqui olhando no nosso cronômetro. O Lucas lá conosco também, aliás, um abraço para a equipe do Notícias Agrícolas, né? Através do Lucas, a gente abraça todo mundo aqui do Notícias Agrícolas. Esse nosso Verdade, time, né? verdade. Esses nossos parceiros são excepcionais, né, Coutinho? Fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Já tô com uma relação de amizade, parece que eu conheço todos há anos, então é realmente um pessoal diferenciado. É legal. Aliás, nós vamos, ao longo desse período,
levar para vocês, como a gente fala, esse tipo de, esse tipo de parceria, esse tipo de sugestão de parceria para que os nossos amigos virem nossos clientes, os nossos clientes virem nossos amigos e que vocês todos sejam, obviamente, muito bem-sucedidos, não somente no Brasil, porque a gente sabe que tem muita gente empreendedora e forte no Brasil. O Brasil só dá certo por causa dos empreendedores de todas as áreas, né? Porque é a iniciativa privada que leva o Brasil nas costas, é o agro também como um dos tripés da economia. Então a gente sabe que o brasileiro faz a diferença. E quando ele vem com a cabeça de trabalho sério, de obedecer às regras e de trabalhar conforme ditam, né, o país em que ele escolheu para viver ou para empreender, as coisas andam rápido. Até porque aqui, primeiro, tem recursos. Segundo, tem oportunidade. Terceiro, eles investem em meritocracia, que também foi uma palavra que eu lembro que você falou lá atrás, porque isso todos nós vivemos na prática. Se Exato. você entrega, primeiro eles te dão oportunidade, porque você mostra competência, muitas vezes no papel. Depois é um teste. Você mostra que a sua competência do papel ela se realiza na prática. E aí a sua meritocracia é só uma questão de tempo e de muito pouco tempo. Você já se iguala, eu diria, a um produtor, né? E aí eu estou falando não não somente rural, mas a um produtor americano da mesma forma, com a mesma importância, com a mesma credibilidade em pouquíssimo tempo, porque você mostrou que você é capaz de entregar aquilo que você promete. E essa meritocracia traz dividendos, obviamente. Isso em todas as áreas, e não é diferente na área especificamente do agronegócio, também aqui nos Estados Unidos. Mas, Coutinho, a gente precisa não dizer um tchau, mas dizer um até breve, um até logo, né? E vamos terminar com aquela brincadeira que a gente iniciou há poucos minutos, falando que é uma verdade, né? Porque às vezes a gente está numa roda, você na Sempre Flórida, bom né? ir Que ainda embora, tem hein? muito mais isso do que eu aqui, mas às vezes a gente está numa roda que a gente tem que fazer uma pergunta em inglês, responder aqui em espanhol, aí tem um outro brasileiro às vezes junto, aí você também conversa em português, e o mundo está globalizado desse jeito. E aí a nossa confusão mental na nossa idade vai para casa do chapéu. Primeiro você está terminando este programa perdendo toda essa sua credibilidade quando você disse que nós da nossa idade, né? Então, Eu sabia que você ia falar isso. você Mas a é um gente fala a nossa garoto, idade, mas não entrega a idade, entendeu? você é um garoto, mas embora você engane na barba, engane no cabelo, você é um garoto. Boa, boa. Vai. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, esse negócio de cultura é curioso. Nós estamos desenvolvendo um trabalho nos Emirados Árabes. E aí é outra cultura, outro negócio. Mas, poxa vida, todos são iguais. Todos são iguais. Então, primeiro, concluindo ainda numa fala, só um detalhe: vocês que estão nos assistindo é, também podem querer investir em outros negócios aqui. Então, nós estamos também abrindo essa porta para a diversificação da diversificação. Tá? Então, eu alerto, uma lembrança apenas. E concluindo a minha fala, isso é tão antigo, talvez vocês todos já conheçam essa minha fala, mas se conhecerem, me desculpem. Mas eu acho engraçado isso que o português veio morar nos Estados Unidos. Aí, chegando aqui, ele não aprendeu inglês, esqueceu o português. Quando voltou para Portugal, voltou mudo. Puxa vida, o cara não aproveitou nada. Então, brincadeira à parte, ou seja, aqui é terra que você tem que arranhar alguma coisa de tudo para se comunicar. Então, isso é um ponto importante também. Quer dizer, é importante que você, não é uma barreira, mas que você seja comunicável. Não importa a fluência, seja comunicável. Porque eu não vou me dizer, não, eu sou comunicável, mas eu falo como, eu me comunico como e faço negócios como. Tá ok? E é importante isso, Coutinho, para deixar claro, e a gente sabe que esse pode ser um receio, quem sabe talvez um medo, né, do empreendedor rural, especialmente a questão da língua. Não tenham medo com relação à língua. Isso. Primeiro, que existem saídas, sim. Segundo, que existem alternativas, sim. Não será a língua uma barreira. Ela, claro, é fundamental, mas no momento que você começa a ter uma frequência. Coutinho, eu tenho um amigo que mora, eu não vou falar o bairro, porque fica à vontade de você para falar, mas eu tenho um amigo que mora num bairro que eu sei que você está querendo já mudar para ele aí na Flórida.
E esse meu amigo, ele é produtor rural lá nos Estados, no Brasil, ele é produtor em Sorriso, no Mato Grosso, e ele tem uma casa onde a família está morando nesse momento, né, nesse bairro conhecido aí de Orlando, e ele fica, vai e volta, cada mês, 30, 45 dias, ele está fazendo essa ponte aérea no Brasil. E ele tem falado para mim, Márcio, eu não aguento mais isso, eu vou acabar fazendo uma migração 100%, até porque a família fica aqui. Então, olha só, ele já está nesse planejamento há um ano e meio mais ou menos. Então, já alguém que veio, experimentou, viu como as coisas funcionam, continua com seus negócios no Brasil, vai diminuir o trabalho, vai continuar, mas vai diminuir o seu trabalho nos seus negócios no Brasil, tem feito isso ao longo desse período, né, se desfazendo de alguns ativos e trazendo esses ativos para cá, e vai trazer a sua vida, vamos dizer assim, os seus negócios também para cá, para os Estados Unidos. A gente deixa de ter ligação com o Brasil? Jamais. Não, 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 não. Jamais. Olha, Jamais. a experiência nossa, sei que gente que já está acima do tempo, e Lucas, me desculpe, é a última mesmo, a última fala que eu vou dizer, que eu vou comentar, essa transição gradativa acontece muito, 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 muito. Pessoas que vão gradativamente daqui. E com relação ao idioma, eu acho que o maior justificativo para que nós dissemos que não é necessário a fluência no inglês, ou mesmo inglês, é que para você ter um green card hoje, não é exigido pelo governo americano que você fale inglês. É exigido que você tenha qualidades, tenha competência, tenha negócios, porque o idioma é o idioma do mundo. Nós falamos com as mãos, nós falamos com pessoas que podem ser intérpretes nossos. Hoje a tecnologia nos faz quase que falar inglês sem saber inglês. Então, venham para cá, será um prazer recebê-los, manter o contato comigo. Mais uma vez eu agradeço ao Notícias Agrícolas, agradeço ao time, agradeço a você, Márcio, por ser essa fala tão fácil para que te converse. Eu me sinto muita vontade com você, sinceramente, sinceramente. Parece que estou conversando na minha casa com alguém e não é um programa, tá certo? Que bacana, Totalmente Coutinho. Obrigado. tranquilo. Então, parabéns a você, um até breve de coração, e estou à disposição de vocês para conversar com vocês individualmente, público querido, e para que vocês possam vir aqui nos visitar no nosso office, para que você possa ter uma videoconferência conosco, para que nós possamos ter um telefonema, como falei, você já tem os dados aí para que vocês nos procurem. Um até breve e um excelente dia para todos. Muito bom, muito bom. Coutinho, obrigado mais uma vez. Meu amigo, meu parceiro, e daqui a pouco a gente volta aqui dentro do Notícias Agrícolas falando de outros assuntos importantes, porque eu tenho certeza que a gente nunca para, né, na verdade, porque exatamente como isso, como você acabou de falar. É como se, aliás, é um outro propósito do nosso Conexão USA. É um bate-papo, como as pessoas se estivessem na sua casa, coloca lá o programa depois que ele for ao ar aqui ao vivo no Notícias Agrícolas, você vai lá no YouTube, coloca na sua televisão, deixa a família lá vendo esse bate-papo, conversando, tirando dúvidas, falando, mas eu quero mais saber sobre esse assunto, sobre esse assunto aqui eles não falaram tudo que eu gostaria de saber, então entre em contato com a gente, faça sugestão de pauta. Nós temos um time de especialistas, um time de colunistas que vai falar a respeito de vários assuntos ao longo das temporadas aqui para você, nesse, como diz o Coutinho, nesse bate-papo informal, nessa conversa de pé de ouvido e nessa conversa entre amigos e quem sabe até futuros sócios, ou torcendo para que você seja muito bem, você e a sua família sejam muito bem sucedidos aqui nos Estados Unidos, como já são no Brasil. Coutinho, um abraço. Até daqui a pouco. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado, gente. Entre em contato conosco. Está aqui na tela. Até o próximo episódio.